OVNIs avistados no céu de Brasília. Mito ou verdade? Ufólogos acreditam ter visto objetos voadores não identificados no horizonte do Planalto Central. Documentos sigilosos da defesa registram relatos. O céu da capital federal tornou-se um dos principais cartões postais da cidade. Basta vasculhar os celulares de candangos e turistas que pisaram em Brasília para ver fotografias do horizonte surgirem em poucos toques nas telas dos aparelhos. Não é à toa que, na terra sonhada por Dom Bosco e concretizada por Juscelino Kubitschek, o céu a perder de vista também seja palco de fenômenos exóticos. Em 1960, um religioso identificado apenas como Padre Raimundo registrou por meio de uma câmera lambe-lambe um objeto voador não identificado, o chamado OVNI, no céu do Núcleo Bandeirante, então conhecido como Cidade Livre. 8 anos mais tarde, Paulo Pinheiro Chagas e Bias Fortes, na época deputados federais, avistaram a 15 quilômetros da capital, na estrada Brasília-Belo Horizonte, uma luz forte que acreditaram ser um disco voador. O relato da dupla foi divulgado um ano depois, no Jornal Diário de Notícias. Havia um objeto parado no céu, intensamente luminoso, de forma triangular. Estávamos assim, observando por cerca de 4 minutos, quando o engenho se deslocou na direção da cidade de Goiânia numa velocidade incrível. Nós então não tivemos mais dúvida de que vimos um objeto que todos classificam como disco voador, contou Chagas, à época. Já em 1982, o Globo noticiou que o então subsecretário-geral do Ministério do Interior, pasta extinta em 1990, Luiz Carlos Paixão, teria sido perseguido por objetos voadores. Na publicação, ele disse que viajava de carro em direção ao Planalto Central, ao lado da família, quando notou a presença de cerca de 5 OVNIs voando em formação. De lá para cá, moradores de diferentes regiões administrativas do Distrito Federal, Brasilândia, Gama, Samambaia, Guará, Taguatinga, Paranoá, Sobradinho, Asas Norte e Sul, relataram e continuam a relatar luzes, formas e forças estranhas. Informações sigilosas. As transcrições das aparições, classificadas como secretas ou ultrasecretas pelo Ministério da Defesa, começaram a ser disponibilizadas para consulta pública a partir de 2010. A divulgação dos documentos ocorreu como resultado de campanhas da Comissão Brasileira de Ufólogos. Desde a regulamentação da Lei de Acesso à Informação, em maio de 2012, a Defesa havia recebido 107 pedidos de entidades ligadas à ufologia para a publicação dos documentos. Hoje, estão disponíveis no Arquivo Nacional mais de 10.000 páginas, que abarcam relatos de avistamentos e investigações sobre o assunto. O carioca Tiago Luiz Tiquixeti é presidente da CBU, entidade que lutou pela abertura dos arquivos sigilosos. Ele se mudou para Brasília aos 17 anos, em 1994. Na Cidade de Concreto, conseguiu conectar duas paixões: ufologia e pesquisa científica. Tiquixeti se tornou uma das referências brasileiras no estudo de OVNIs, editor da revista UFO, publicação brasileira especializada em ufologia, e vice-diretor no Brasil da Mutual UFO Network, organização investigativa dos Estados Unidos, que estuda objetos voadores não identificados. Ele encontrou em Brasília um terreno fértil para a coleta de relatos. Brasília não tem prédios altos. Então, a nossa visão do céu é muito mais ampla. Além disso, Brasília é plana, o que facilita a visão do céu. Filho de um piloto da aeronáutica,
Chiquixeti buscava pelas prateleiras de casa livros e revistas sobre discos voadores. Folheando o exemplar eram Os Deuses Astronautas, do escritor suíço Erich von Däniken, famoso pelas teorias a respeito da influência extraterrestre na cultura humana. Descobriu o interesse pela ufologia. A curiosidade sobre o tema cresceu ainda mais quando viu um fenômeno estranho ocorrer na Pedra da Gávea, formação rochosa localizada à beira-março na capital fluminense, em 1982. Na época, ele tinha 8 anos. Estava brincando com os meus amigos, era noite e vi uma luz vermelha no céu. Ela surgiu em cima da pedra e foi descendo até o nariz da montanha, aquele local onde as pessoas saltam de asa delta. A luz, de repente, desapareceu. Então, fiquei olhando e a luz surgiu de novo, ficou maior, fez um movimento de pêndulo e desapareceu. Ao chegar ao Distrito Federal, o ufólogo se deparou com diversos relatos, vídeos e fotos de supostos OVNIs que teriam sobrevoado o horizonte candango entre as décadas de 1970 e 1990. Dos cerca de 40 registros recebidos, 2 casos chamaram a atenção do pesquisador. Não é possível que em um universo em expansão, com bilhões e bilhões de galáxias, não exista outra forma de vida. Um dia, vamos encontrar ou seremos encontrados. Aparições no horizonte. Em 1991, militares que faziam rondas pelo complexo penitenciário da Papuda, em São Sebastião, informaram que viram um objeto brilhante, de forma oval, sobre o presídio. Na época, a situação foi relatada pelos policiais à imprensa e consta nos documentos confidenciais revelados pelo Ministério da Defesa. A forma teria ficado visível no céu por cerca de 2 horas. A poucos quilômetros da penitenciária, o radar do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo detectou a presença de um objeto, diferente dos aviões que sobrevoam o Planalto Central. Anos depois, em 1996, o empresário Agamenon Nascimento e o comerciante Cassiano Rodrigues afirmaram ter visto um objeto estranho sobre a barragem do Lago Paranoá e fotografaram o fenômeno. Nascimento acionou a polícia. O militar João Raimundo Galdino foi ao local e filmou uma luz oval sobrevoando a região. O vídeo, com duração de 8 minutos e 51 segundos, mostra um ponto luminoso aumentando e diminuindo de tamanho. Embora o objeto tenha sido visto por pelo menos 13 pessoas, o Ministério da Aeronáutica informou, na época, que o Sindacta não tinha registrado qualquer atividade estranha. Em entrevista ao G1, o ufólogo Chiquixeti disse que o registro de objetos não identificados tem diminuído. A explicação, segundo ele, é de que as pessoas trocaram a contemplação do céu pelas telas dos celulares. A gente até brinca que é capaz que uma nave pouse aqui, o cara lá de dentro dê um tchauzinho e ninguém perceba. A gente não olha mais para o céu. Nossa vida é um corre-corre. Por isso que muita gente fala que no interior há mais avistamentos. Ufologia mística. Foi no interior da Bahia, na Chapada Diamantina, que o professor e escritor Gustavo Dourado enxergou as primeiras luzes desconhecidas e coloridas no céu. O burburinho em torno da inauguração de Brasília motivou o sertanejo, como se auto-intitula, a encarar um pau de arara em direção à capital do país. Na década de 1970, havia também influência forte de Brasília, da aventura, do desbravamento. E o sertanejo, como dizia Euclides da Cunha, o sertanejo de um tudo é um forte, veio em busca da aventura, do conhecimento. Dourado desembarcou na rodoviária do Plano Piloto em 1975.
Na época, com apenas 15 anos e uma maleta na mão, contou com a ajuda de desconhecidos para se firmar na cidade, que ainda construía suas primeiras quadras residenciais. Entre as pessoas que estenderam a mão ao jovem, estava o general Alfredo Moacir de Mendonça Uchoa, um dos pioneiros da ufologia no Brasil. As conversas com Uchoa sobre OVNIs, hiperespaço e outras dimensões aguçaram no sertanejo o desejo de buscar mais conhecimento sobre o tema. Estudando no Colégio Agrícola, próximo ao Vale do Amanhecer, Dourado teve contato com a sergipana Neiva Chaves Zelaya, nome por trás da doutrina do amanhecer, em que Jesus de Nazaré divide orações com a mãe Iara do rio Amazonas e a Iemanjá das águas salgadas. Os fiéis da doutrina se reúnem em torno da mediunidade em um terreno a 6 quilômetros de Planaltina, local batizado de Vale do Amanhecer. Na região, trabalhos de cura espiritual de doenças são realizados com frequência. Lá, o misticismo é muito forte. Então, acabei me interessando também pela ufologia mística, esotérica. Tia Neiva disse que eu tinha uma missão aqui no Planalto Central. Juntamente com Brasília, Dourado cresceu. Cursou letras na Universidade de Brasília, ingressou em grupos de estudos ufológicos e deu aulas de literatura em escolas públicas do Distrito Federal. Hoje, preside a Academia Taguatinense de Letras. Encontrei aqui a minha alquimia. A influência do general Uchoa, da sergipana Neiva e dos pesquisadores que conheceu ao longo da vida, levaram Dourado a interpretar a Bíblia como uma epopeia ufológica. Para o escritor, a internet, o celular e a televisão são tecnologias extraterrestres. Dourado acredita ainda que os extraterrestres são os seres humanos no futuro. Uma evolução humana que chegou ao futuro, mudou de corpo e de energia. Apaixonado pela literatura de cordel, o professor é autor de inúmeros folhetos. Entre as rimas, não deixou faltar uma homenagem à ufologia. Em 2010, lançou o Grande Cordel da Ufologia Brasileira. O texto, atualizado sempre que surge uma nova descoberta, tem atualmente 8 partes, que dissecam a evolução desse campo de estudo.